Bom dia, ouvintes! Está no ar o Conversa de Jornalista, pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de maio de 2025. Aguardamos a sua companhia todos os sábados às 10h30 da manhã. No programa de hoje teremos no quadro Perfilando o jornalista Ricardo Azeredo. E no quadro Na Mira da Notícia, a Superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa, jornalista Vânia Laim, relata histórias dramáticas e engraçadas de sua carreira. Nos acompanhe por esta viagem pelo mundo do jornalismo nos próximos 30 minutos. Perfilando, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevistado, Ricardo Azeredo. Olá, hoje recebemos no nosso estúdio Enio Hockenbach um nome de peso do jornalismo gaúcho, Ricardo Azeredo. Com mais de 30 prêmios no currículo, uma carreira sólida na TV, no rádio, na assessoria e até como escritor. Ele compartilha com a gente um pouco da sua história e visão de futuro. Ricardo, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bom, gente? Eu me sinto muito honrado por estar aqui, né? Nessa casa tão querida, tão importante pra gente, que é a Ari, né? Eu agradeço muito o convite e tenho certeza que vai ser um bom papo. Conto com a participação da Kátia Hoffmann nessa missão de entrevistar o Ricardo Azeredo. Para começar, Ricardo, eu queria saber como que iniciou a tua carreira lá nos anos 80, isso, né? Exatamente, nos anos 80. Na verdade, a minha carreira começou já ainda durante a faculdade, na FAMECOS, né? Onde eu era monitor da cadeira de televisão. Então, eu sempre me direcionei para o mundo da imagem, da televisão, para o telejornalismo. Então, lá dentro da faculdade mesmo, eu já me candidatei a ser monitor da cadeira de televisão, né? Auxiliava os professores, operando os equipamentos para os alunos, operando as câmeras, editando, né? Operando a ilha de edição da Videopool e tal. E ali eu fui desenvolvendo já essa minha aptidão para televisão. E ainda durante esse período eu consegui um estágio na TVE, que na verdade foi a minha primeira atividade profissional fora da faculdade, em que eu trabalhava na produção do programa Galpão Nativo. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Isso também lá em 83, 84, 83. Tá, e na faculdade, assim, ainda, a TV então sempre te chamou atenção. E daí tu direcionou para isso, que foi o que tu estava falando. Mas, assim, não te fascinava outras coisas também? Tu não imaginava trabalhar com outras coisas? Era a TV mesmo? Na verdade, eu entrei na comunicação como publicidade, no curso de publicidade, porque eu sempre tive a minha criação sempre teve muito de arte, por influência dos meus pais, né? Sempre gostei muito de arte, artes plásticas principalmente, né? Então eu me encantava muito com fazer publicidade, mas de um ponto de vista de cinema, sempre fui muito ligado ao cinema, né? Então eu queria dirigir aqueles comerciais que concorriam em Cannes, eu acompanhava muito aquilo, né? Nos primeiros meses de faculdade, e até mesmo antes, né? Então, imagem, muito, eu sempre fui muito pictórico, né? Sempre trabalhar muito a mensagem visual. Então a questão da arte para mim sempre foi muito forte, né? Eu sempre tive muita influência cultural da minha mãe, que era uma professora de estadual. A mãe comprava muitos livros de arte, então eu pude aprender a admirar a arte através daquelas enciclopédias de grandes pintores e tal. E aquilo acabou entrando muito em mim, de fato, né? Assim como música clássica, enfim. Então a arte sempre foi muito importante. E eu canalizava isso muito para publicidade, que eu queria fazer uma publicidade, filmes de publicidade, que naquela época era uma coisa muito celebrizada. Hoje é um pouco diferente, né? Mas eu me lembro que em Porto Alegre havia uma exibição anual da publicidade brasileira que concorria em Cannes. Havia uma exibição aqui em Porto Alegre, que era uma grande celebração, eu não perdia nenhum daqueles. E aí eu entrei na faculdade com esse ímpeto. Só que, ao concorrer ao meu primeiro estágio, que foi esse da TVE, que eu mencionei agora há pouco, a imposição era que eu tinha que ser estudante de jornalismo. E aí, não vou perder essa oportunidade. Daí eu troquei. Eu já vinha sentindo, claro, um certo apelo do telejornalismo a partir das primeiras vivências na faculdade. Mas foi ali que eu entrei para o jornalismo, a partir da necessidade de estar cursando jornalismo para poder fazer jus a um estágio na TVE. Nos anos 80, a publicidade tinha um certo glamour, né? Eu me lembro dos comerciais de 3 minutos, né? Que é uma coisa hoje que não se imagina, né? Não, completamente diferente. A publicidade brasileira sempre foi muito celebrizada no mundo inteiro até hoje, né? Mas naquela época parecia
parecia que de fato tinha glamour, eu acho que é uma palavra muito certa. E tu tinha aqueles grandes nomes, o Washington Oliveto, os do Alibi, né? Aquele pessoal que fazia realmente arte da publicidade. Mas nesses 40 anos, Ricardo, o que te marcou? Porque tanta coisa mudou, né? Uma mudança revolucionária, dá para dizer, né? Não, muita coisa mudou, sem dúvida nenhuma. Primeiro que naqueles tempos, né, o fazer televisão era mais complicado por causa da tecnologia. Né? As equipes de televisão, quando eu comecei, eram praticamente uma delegação, né? Eram 5 pessoas, às vezes até 6. Era o câmera, o chamado pau de luz, que operava a luz, o operador do VT, que carregava o gravador, e era o repórter, era mais o motorista, às vezes ia alguém mais para auxiliar, um técnico. E com a evolução da tecnologia, claro, a equipe foi diminuindo, que os equipamentos se tornaram mais compactos, não havia mais necessidade de tanta gente, né? E a própria linguagem de televisão foi mudando também, né? As transmissões ao vivo, cada vez que nós tínhamos que fazer um ao vivo, era um evento, caminhão com fio, com antena, achar parabólica, aquela coisa. Hoje em dia basta o cinegrafista carregar uma mochilinha com um modem e ele transmite de qualquer lugar, né? Então realmente foram muitas transformações. E a qualidade? Bom, aí é uma outra conversa, né? Aí realmente, se a gente pular já nesses 40 anos, para os tempos de hoje, eu diria que a gente sofre muito, a gente está vivendo uma perda de qualidade jornalística realmente muito significativa. E claro, tem trocentos fatores que contribuem para isso, né? A própria evolução da sociedade, enfim, em alguns casos, involução, em termos de como lidar com a informação, né? O aspecto comercial invadindo a questão conteúdo, isso é uma coisa muito complicada. E aí tem, né, a entrada da internet na jogada, que mudou completamente o jogo, né? As emissoras se viram diante, estou me falando em televisão, né? Se viram diante do desafio da internet, né? Que mudou completamente todo o cenário, obrigando as emissoras a se adaptar àquilo, né? Porque a internet, eu não preciso esclarecer muito sobre isso, todo mundo sabe, mas a internet trouxe a possibilidade, a chamada democratização da informação, né? Que hoje as pessoas, com um celular é uma emissora de TV na mão de qualquer pessoa. Tu foste repórter, âncora, gestor e professor e até presidente de uma emissora, né? O que isso, como é que tu vê isso, como é que te molda a tua visão e o papel do jornalista com esse currículo extenso? Eu sempre trabalhei como repórter, mas em muitas épocas da minha vida eu tive a oportunidade de trabalhar também do outro lado do balcão, como se diz, né? Na questão da gestão em comunicação. Então eu fui coordenador de comunicação em assessorias, tanto no setor privado quanto no público, e também tive a felicíssima oportunidade de presidir a então Fundação Cultural Piratini, que administrava a TVE e a FM Cultura. Isso lá no governo da Ieda Cruzes, de 2008 a 2010. Foi uma experiência fantástica porque eu pude ver não só as agruras de gerenciar uma estrutura de comunicação com tudo que ela envolve, mas também o gerenciar a informação, trabalhar a operação de comunicação no ambiente público, que é muito mais complicado por causa das tradicionais amarras do serviço público, onde tudo é mais complicado, tudo é mais difícil, tu não tem a desenvoltura com que tu pode trabalhar num meio privado, né? Então aquilo para mim foi uma escola realmente muito, muito importante, né? Em todas essas experiências que eu tive coordenando assessorias e trabalhando, fazendo também campanha política, enfim, onde eu pude trabalhar na gestão, dirigindo equipes, orientando equipes, criando estratégias, isso para mim como formação assim foi impressionante. E o que te motiva a ser repórter especial ainda, com esse cenário tão diferente, tão transformado, né? Pois então, né? Eu na verdade eu nem pensava nessa altura do campeonato que eu teria essa oportunidade de novo, né? Em outras épocas da minha vida eu trabalhei muito com isso, né? Sempre foi o meu lado principal, minha paixão foi fazer a reportagem especial, que é uma matéria mais aprofundada, né? Que a gente consegue abordar de uma maneira bastante mais intensa. E claro que essas coisas hoje em dia são cada vez mais raras. Tanto é que tu não tem mais programas de reportagem especial nas emissoras aqui, né? Não tem. Hoje tu és repórter especial da Record. Da TV Record Guaíba, sim. Eu entrei na Record há 2 anos e pouco, né? Entrei inicialmente numa função de gestão, fazendo coordenação de pauta, mas o meu histórico e uma necessidade da emissora, da direção da emissora de investir nisso,
chamou, ó, o cara tá aqui dentro, vamos usar esse cara para trabalhar essa questão de reportagem especial. Então foi criado um núcleo de reportagens especiais na Record e eu, então, não vou dizer que eu coordeno, mas eu sou responsável por esse núcleo, junto com um colega produtor, que é o Renato Gava, também um jornalista muito veterano, que me ajuda bastante nisso, né? E ali a gente trabalha essas matérias mais elaboradas dentro dos programas da Record. E agora tu tá ingressando num outro segmento do jornalismo, tá escrevendo, tá saindo um livro, é isso? Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu sempre procurei, sempre fui muito cuidadoso com a questão texto, né? Com escrever. Especialmente em televisão, onde isso é mais complicado, porque o normal em televisão é aquela comunicação mais objetiva, né? Aquela coisa direto ao ponto, sem muitas firulas. Mas eu sempre procurei ter essa coisa, voltando à minha formação, digamos, em arte, né? De contar histórias de uma maneira um pouco mais elaborada para, tipo assim, pegar o telespectador pela mão e levar ele para dentro da matéria. E isso tem muito a ver com a maneira como o texto é construído. A coisa roteirizada, né? Aquela coisa do encantamento, né? Enfim, sempre gostei muito de escrever. E o meu grande sonho, que eu espero realizar esse ano, todo ano eu digo isso, os colegas estão sempre me cobrando, pô, e o livro sai, tá? Vai sair sim. Eu tenho participado de coletâneas de crônicas, né? Já fiz várias aí, com outros colegas jornalistas e outros de outras áreas, onde exercito ali, né? Tu vai falar sobre jornalismo. Sim, o meu livro é um livro sobre bastidores do jornalismo, né? Ele conta aquelas histórias que geralmente não são contadas. Ah, que legal. Por exemplo, eu pego grandes eventos dos quais eu pude participar, enfim, né? E outros que eu peguei relatos com colegas e conto como a imprensa lidou com aquilo naquele momento, como os colegas sentiram aquela dor de fazer, as soluções que adotaram para fazer, os perrengues que enfrentaram, o que fizeram para poder suplantar determinado obstáculo, né? Então são muitas e muitas histórias assim que eu tenho certeza que o público vai gostar. E é um livro para o público em geral, não é um livro para acadêmico de jornalismo, vai interessar todo mundo, que o subtítulo é exatamente esse, o telejornalismo como você nunca viu. O apelo é em off o nome do livro. Muito em legal. off, o jornalismo como você nunca viu. Para que as pessoas entendam como a coisa acontece por trás das câmeras. Ricardo, muito obrigada por dividir um pouco da tua história conosco. Que venham mais reportagens, mais prêmios e muitas páginas escritas. Obrigada, Kátia Hoffmann. Obrigada. E ficamos por aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre muito bom falar sobre isso, sempre que eu puder, estou à disposição. Digo mais uma vez, estou honrado em estar aqui com vocês aqui e quero ajudar a Ari a continuar crescendo e ser cada vez maior. Contem sempre comigo. Ótimo. Obrigada, Ricardo. Na Mira da Notícia, com Tamara Costa Pereira e Kátia Hoffmann. Entrevista com Vânia Laim. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Estamos de volta com a segunda parte do quadro Na Mira da Notícia. Hoje seguimos o bate-papo com a jornalista Vânia Laim, superintendente de Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Também seguimos muito bem acompanhados pela colega Kátia Hoffmann aqui no nosso estúdio. Olá. Vânia, que bom te ter conosco. Vamos seguir com mais umas histórias e bastidores da tua trajetória. Oi, meninas, tudo bem? Bora lá, vamos nessa. Ao longo da tua carreira, qual foi o momento mais emocionante, aquele que te tocou de forma pessoal? Nossa, teve muitos momentos assim, mas olha, vou revelar que foi meu primeiro prêmio e ele foi o Prêmio Ari, Direitos Humanos. Foi muito legal. Porque além de ter contado uma história muito triste, né? Eu tentei contar ela, assim, eu acho que a sensibilidade do jornalista ela é fundamental para qualquer história quando toca assim, no humano, quando é uma história... E trabalhar com a sensibilidade, ao mesmo tempo com a verdade, é uma coisa extremamente complicada. Então, falar de histórias humanas e que envolve violência, morte... E uma morte extremamente violenta, assim, isso choca a gente, né? Te coloca diante de uma realidade onde tu faz a escolha. Agora eu acolho, eu choro, eu conto uma história. Isso lá em Caxias, Vânia? Foi lá em Caxias. Qual foi o tema do... Foi um assassinato de um padre, né? Mas um assassinato muito violento, assim. O corpo foi encontrado num monte de terra, meses depois, e com violências físicas bem fortes, né?
Então, contar essa história e como se chegou a essa história, como se desenvendou todo esse crime, isso foi uma coisa que me marcou demais. E eu acho que eu consegui traduzir isso para a matéria e foi uma matéria que teve um reconhecimento assim, estadual, foi bem interessante. Isso foi na TV? Na TV. Na TV. Na TV. É forte, né? É, 92, 93, por aí. E para o outro lado, outro extremo, algum perrengue que te deixou numa situação de saia justa? Tu falaste na primeira vez que houve uma questão numa eleição. Isso. Um ao vivo, né? Um ao vivo complicado. A primeira vez ao vivo. Exatamente. Né? Mas tem outros perrengues, né? Tem muitos perrengues. A profissão, o jornalista que disser que não enfrentou perrengue tá mentindo. Tá querendo esconder os perrengues feios mesmo. Tem muita confusão, muita confusão. E que com o tempo se vira história hilária, assim, né? Eu acho que todo repórter de rádio, jornal e TV de rua que tá no dia a dia tem um livro de vida para escrever, com certeza. Tem histórias engraçadas, assim. Eu cobri durante 10 anos o Festival de Cinema de Gramado, né, porque era da sucursal de Caxias, e a gente cobria o festival. E confusões grandes, assim, de tradução errada de um artista italiano, uma artista italiana que me deu uma entrevista. E a matéria veio para o jornal da RBS, aquele da noite ainda, que depois do Jornal da Globo tinha o jornal... O local. Local, que era apresentado pela Cláudia Nocchi. É mesmo, né? Tinha isso. E era uma atriz italiana. E eu fiz a entrevista com ela e eu, na matéria, coloquei uma atriz... de filmes adultos, né? Só que o apresentador chamou, disse, agora você acompanha uma entrevista com uma atriz pornô que faz sucesso em Gramado. Meu Deus do céu. E e ela estava num restaurante jantando e alguém traduziu exatamente isso para ela, mas só que com outras palavras, olha. E aí, quem ela tinha mais próximo? A pessoa que tinha feito a entrevista com ela. Eu diria que foi um dos maiores barracos da minha vida. Na entrada do hotel, quando ela me achou. Assim, foi uma confusão bem grande. Em italiano, né? Eu só entendi. Eu não falo italiano, mas eu entendi o que ela falava. Não era nada agradável. São pequenos perrengues que viram graça, sabe? Teve muita coisa, enfim. Mas esse é um dos que mais me marcou, porque foi uma saia justíssima. Quase desisti de ficar nessa cobertura, mas depois deu tudo certo. A comunicação pública também tem muitos desafios. Como tu vês a responsabilidade do comunicador nesse campo, especialmente em tempos de polarização e desinformação? Equilíbrio. A gente, lá ao menos na TV Assembleia, na rádio e no que a gente faz como comunicador lá dentro, é buscar o equilíbrio. E eu acho que isso podia vir um pouco para fora também. As paixões, elas podem ser reveladas, mas isso é o jeito que eu penso. No futebol, saiu, e mesmo assim com um certo cuidado e respeito, saiu daí tudo que leva a paixão, seja na ideologia, na política, na religião, entra num departamento extremamente delicado. Então, eu acho que trabalhar a comunicação com equilíbrio, com transparência e sem passionalidade, tu trabalha com a verdade. Tu deixa a tua opinião, o teu senso crítico não é afetado, mas a tua opinião, com equilíbrio, ela ajuda a criar verdades. E destrói as tais de fake news que a gente chama hoje em dia, que sempre existiram, né? Sempre existiram. Antes da tecnologia eram os boatos, né? Boatos, mentiras, enfim. Alguém contou que não sei o que. E é muito triste ver isso sair da boca de comunicadores, né? A distorção dos fatos, uma verdade ou uma meia-verdade, uma verdade maquiada, enfim. Eu acho que isso é muito triste ouvir de jornalista. A gente tem muitos exemplos e a gente sabe disso.
É que a mentira parece que tem um apelo, né, Kátia? Parece que tem um apelo maior, né? Fica mais bonito. Com certeza é o que a gente falou também da manchete, né? Da superficialidade. O pessoal quer o que está na manchete, o que chama atenção, mesmo que aquilo ali não condiza com tudo que está no texto. E eu acho que as pessoas também têm a capacidade de dizer assim, bom, tem um nicho de pessoas, tem um grupo de pessoas que quer ouvir isso, então é isso que eu vou produzir. É isso que eu vou criar. Inverteu, né? Não é o que a pessoa precisa saber, é o que ela gostaria. Não, é o que ela gostaria de ouvir. Exatamente. Então eu vou ser um soldado daquilo que a pessoa gostaria de ouvir. E aí tu não trabalha mais com a verdade, tu esquece a transparência, aí fica difícil. E nas redes tem os likes e tem a monetização disso, né? Isso que é um absurdo, né? Se não houvesse monetização, tenho certeza que seria diferente, né? Até poderia ter monetização, desde que houvesse eu acho, assim, não é cercear a liberdade, não é limitar as pessoas, né? Eu acho que tinha que ter uma regra, tinha que ter limites. As redes, elas não são terra de ninguém. Existe justiça em cima daquilo que é feito de forma irresponsável. Mas eu acho que elas deveriam ter limites. Sem dúvida. Vânia, muito obrigada por esse encontro. Foi uma honra ouvir a tua trajetória, teus desafios e tudo que tu inspira, Obrigada. né? Quando tu relata tua passagem, né? E ainda, né? Em exercício. E daí queria convidar os ouvintes para que nos ouçam, e tu também, que passa a ser a nossa ouvinte. certeza. Ouvir, né, Kátia, na Mira da Notícia, Isso. na próxima semana, que certamente teremos outra colega, contando sua trajetória, suas ações e o prazer que é exercer essa profissão que a gente tanto gosta. O nosso programa, né, o nome é Conversa de Jornalista, então a gente trouxe isso para cá justamente para homenagear essas pessoas, esses colegas. A gente não quer que essa história se perca por aí, então a gente está recuperando isso aí nesses nossos programas. Obrigada, eu que agradeço e parabéns pela iniciativa de vocês. Os jornalistas também precisam de espaço. Isso mesmo. Obrigado, Vânia. Valeu, Até a gente. próxima semana. Até. O que vem por aí? Jornalismo em quadrinhos e bolsas internacionais de jornalismo. Bolsas internacionais de jornalismo para o Reino Unido. O Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo está com inscrições abertas para o programa de bolsas para jornalistas do ano acadêmico 2026-2027, voltado a profissionais em meio de carreira com pelo menos 5 anos de experiência. As bolsas, em geral totalmente financiadas, têm duração de 3 ou 6 meses. Incluem taxas, bolsa mensal de 2.000 libras esterlinas, custo de moradia, viagem e visto para atividades presenciais na Universidade de Oxford, no Reino Unido. O programa é aberto a jornalistas do mundo inteiro, inclusive da América Latina, com início previsto em outubro de 2026, janeiro ou abril de 2027. O prazo de inscrição vai até o dia 13 de fevereiro de 2026. Outras informações podem ser obtidas no link do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo. Jornalista Cláudia Vasconcelos para o programa Conversa de Jornalista. 30 de janeiro é o Dia Nacional do Quadrinho. Mas antes de falar da data, vou fazer uma relação com o jornalismo. A Carol Ito, jornalista e quadrinista, ganhou o prêmio Vladimir Herzog na categoria Arte em 2022, pela criação da HQ 3 Mulheres da Craco, publicada na revista Piauí. A premiação destaca o impacto de HQs jornalísticas no Brasil. O jornalismo em quadrinhos surgiu na década de 90, a partir da publicação de Palestina, do jornalista Joe Sacco, em 1996. Uma reportagem em quadrinhos a respeito das experiências de Joe na faixa de Gaza e na Cisjordânia. É considerada a principal referência do jornalismo em quadrinhos. Joe Sacco
é um repórter e ilustrador maltês. O Dia Nacional do Quadrinho foi criado em 1984 pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo. Desde então, a entidade organiza o Prêmio Ângelo Agostini para prestigiar os profissionais brasileiros das histórias em quadrinhos. A data de 30 de janeiro foi escolhida pois nesse dia, em 1869, Ângelo Agostini publicou na revista A Vida Fluminense As Aventuras de Inhoquim, considerada a primeira HQ do Brasil. A data serve para lembrar a relevância das HQs na cultura do país e no processo de alfabetização de crianças. As histórias em quadrinhos são um meio poderoso para transmitir mensagens e ideias de forma atraente e acessível. Podem ser usadas como instrumento de sensibilização social, contribuindo para disseminar informações e provocar reflexões sobre temas importantes para a sociedade. Para o Conversa de Jornalista, Kátia Hoffmann. Quem está aí no estúdio hoje contigo, Tamara? Eu estou no estúdio da Ari com o Alexandre Alme, que vai nos falar de uma boa lembrança de quando foi paraninfo de uma turma na Famecos. Conta, Alexandre. Bom, ter sido paraninfo é talvez o meu maior prêmio como jornalista, né? E eu fui professor por 7 anos na Famecos, me dediquei a isso, né? E ninguém... Eu costumo dizer isso também sobre prêmios. Ninguém faz matéria para ganhar prêmio, né? Mas quando o prêmio vem, é muito bom, né? E também ninguém dá aula para ser paraninfo, mas, né, quando tu é escolhido, né, por uma turma para simbolizar essa relação preciosa, que é a relação entre aluno, faculdade e professor, é um momento marcante, né? E eu não almejava, mas ficava meio sentido. Poxa, eu estou me dedicando tanto, estabelecendo boas relações, me aprofundando, tentando ajudá-los, e eu nunca tinha sido convidado. E eu fui convidado em 2016 para ser paraninfo, né? E fiquei muito feliz, aceitei o convite, né? Fiquei emocionado. E foi uma época da minha vida que eu e minha esposa, nós estávamos na fila de adoção, né? E ainda sem previsão de quando nossa filha ia chegar, né? E aí no mês de dezembro, fui convidado em outubro do mês de dezembro, a gente recebe aquela famosa ligação, né, do processo de adoção, que é uma ligação transformadora. Olha, a filha de vocês, temos a filha de vocês, só que tem uma questão, ela não nasceu ainda. É uma adoção de nascituro, né? Uma adoção tem determinadas características. Ela vai nascer, né? E eu, como sou um cara que sou um pouco otimista / pessimista, eu pensei, cara, ela vai nascer justamente no dia em que eu vou ser paraninfo. Mas a gente ficou com aquela informação e o tempo foi passando, né? A gente foi entrando no processo, foi conhecendo, né? Até que chegou a semana de ser paraninfo, e eu estava naquele nervosismo, a formatura era na sexta-feira, e vai nascer, não vai nascer, vai nascer, não vai nascer, até que recebemos a ligação, fomos à cidade onde ela nasceu, e ela iria nascer justamente no dia em que eu ia ser o paraninfo, né? Então, resumo da ópera, resumo da história, né? Nós tivemos que, nesse dia, nos deslocarmos até a cidade, né? Ela nasceu, né? Houve todo o processo imediato de transferência dela para nossa guarda. Pegamos eu, a Ana, a Frit, a minha esposa, pegamos a nossa filha e fomos até Lagoa Vermelha, que era perto, né? Elas ficaram ali bonitinhas, eu vim a Porto Alegre, fui paraninfo, entrei no carro e voltei para minha filha. Então, essa história é uma história assim que aconteceu, que tem a ver com esse mundo da comunicação. Muito marcante, né? Que a gente não tem hora, né? Não tem... Exatamente, não tem hora para ser paraninfo e não tem hora para ser pai. E que dia foi? Foi no dia 13 de janeiro de 2017, o dia que minha filha nasceu. Que bacana, muito legal. Obrigada, Alexandre. Ok. Cheguei a me emocionar, pai. E além do mais, Na próxima semana, no quadro Perfilando, o jornalista Felipe Speck. No quadro Na Mira da Notícia, entrevista com o jornalista Ricardo Azeredo.
Você ouviu Conversa de Jornalista pela rádio da Universidade 1080 AM. O programa da Associação Rio-Grandense de Imprensa foi selecionado no edital da URGS de 2025. Na produção, Tamara Costa Pereira, Kátia Hoffmann, Cláudia Vasconcelos, Tatiana Gomes e Wilson Romero. Na técnica, Guilherme Lima. Conversa de Jornalista todos os sábados às 10h30 da manhã.